muito obrigado. Vamos abrir a palavra, amém, meus irmãos? A palavra que Deus colocou, creio assim, no nosso coração. Essa palavra mexeu comigo essa semana, Apocalipse capítulo 8, e nesse texto, irmãos, eu li Apocalipse essa semana várias vezes, 8, 9, 10 capítulos por dia. Eu estava preparado para pregar nesta manhã sobre família, quando os propósitos de Deus são perdidos na família. Depois veio meu coração uma palavra, quando somos confrontados por Deus. Estava tudo caminhando bem, mas de repente nós começamos a perceber as notícias, fogo na Califórnia, destruindo milhares de casas, milhares de pessoas riquíssimas, perdendo tudo que tinham, inundações no sul do Brasil, principalmente Balneário, Santa Catarina, e a violência. Você já percebeu que há alguns anos são terremotos que abalam o mundo, não é verdade? Tem anos que terremoto aqui, terremoto ali. Esse ano você já contou quantos desastres de avião aconteceu só nesse início de ano? Vários aviões, vários desastres. São sinais do final dos tempos. Sinais. E aí o meu coração se comoveu para falar sobre o toque da última trombeta. Preparados para o toque da trombeta. Esse texto de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João, ele recebeu de Jesus uma palavra de que ele não morreria antes de vê-lo, ou antes da sua vinda. E há algumas histórias que contam que João foi lançado por Domiciano num barril de azeite fervendo, e ele não morreu, não sofreu dano algum. E por essa razão, Domiciano mandou que ele fosse levado para a ilha de Pátimos, onde ele ficou lá aproximadamente, no máximo 4 anos. Com o assassinato de Domiciano, ele foi liberto e ele voltou a pastorear a igreja de Éfeso, com 96 anos. Nessa visão, ele escreve o Evangelho de João, ele escreve o Apocalipse, e ele escreve as 3 cartas, lá, 1ª, 2ª e 3ª João. Muitas vezes o exílio não é para o nosso mal, o exílio é uma oportunidade que Deus dá, para que Ele faça coisas grandes. Sem essas cartas, nós não teríamos as informações que nós temos hoje sobre o final dos tempos. Então, Apocalipse fala da revelação de Jesus a respeito do final, a respeito da igreja, a respeito do mundo, a respeito da volta de Jesus. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Isso aqui é muito importante, 7 selos, 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao mar, e tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada a sua 3ª parte. Vocês podem perceber que as trombetas, à medida que elas são tocadas, as pragas que são lançadas são similares em parte às pragas do Egito, quando da libertação do povo de Israel do Egito. E os 7 anjos
que tinham 7 trombetas prepararam para tocá-la, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas sobre a terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Podemos perceber, terça parte, existe há uma limitação divina a respeito dos desastres. Deus não faz nada fora do controle. Há uma ação maligna no futuro aqui, e até o maligno tem limitações para agir quando Deus autoriza. E perdeu-se parte das naus, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque eram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo, voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa palavra, ela deveria ser pregada para uma igreja de joelhos. Nós não temos como mensurar o que acontece nesse mundo fora dos nossos olhos. Violência, tráfico, injustiça, pedofilia, tráfico sexual, poder exacerbado na mão de poucos, miséria. Não, eu e você não temos noção, porque a gente sabe o que o jornal, o que a televisão, o que as redes sociais falam, mas Deus sabe tudo, Deus vê tudo, e o fato de Deus saber o que está acontecendo, deveria nos levar a uma posição de joelhos, e chorar, e tremer diante dessa verdade. Apocalipse, então, como disse, ele significa revelação. O livro é uma revelação de Jesus a João, através do seu anjo, das coisas que ele iria fazer, ou das coisas que iriam acontecer. Primeiramente, essas cartas, essa mensagem foi endereçada às 7 igrejas da Ásia, mas elas são endereçadas a todo mundo, a todas as igrejas, em todo o tempo, a todas as pessoas. Então esse livro, ele vai revelar o que vai acontecer até o último dia da nossa era, porque a Bíblia vai mostrar que uma trombeta, a última trombeta vai soar, e haverá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus diz que haverá um grande clangor e glória, e a trombeta soará, e Jesus virá nos ares, e quando ele vier, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, e todos receberão corpos espirituais. Paulo diz aos Tessalonicenses e aos Coríntios que a trombeta vai soar. Ao toque, Paulo fala aos Coríntios, ao toque da última trombeta, é essa trombeta, a 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão. Ele fala da salvação da igreja, e de todos aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador.
Você que aceitou Jesus, você que tem Jesus no seu coração, você que vive de forma piedosa, de forma temente a Deus, você não tem o que temer, porque você sabe que mesmo diante da morte, há uma esperança de uma ressurreição, e receberemos um corpo glorificado, celestial, à semelhança de Jesus. O nosso grande desafio não é a morte, o nosso grande desafio é como ela chega. É uma violência, é um assalto, é uma perseguição, é como essa morte chega, que nos constrange. Após enviar mensagens às 7 igrejas, João vê uma porta aberta no céu. Quando nós lemos as 7 igrejas, o capítulo, que termina no capítulo 3, o capítulo 4 começa dizendo assim, e uma porta se abriu no céu, havia uma porta aberta, e Deus fala, sobe aqui. Depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu, e a primeira voz, como voz de trombeta, ou que eu ouvira falar comigo, diz, sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. Irmãos, vamos tentar interagir. João está na ilha de Patmos, por causa da perseguição do Evangelho, porque João pregava. Domiciano foi um dos mais perversos imperadores romanos, que ele começou a reinar no ano 81 da era cristã, e reinou até 96, foi assassinado e terminou ali a sua dinastia. Mas ele era tão perverso, porque ele exigia culto ao imperador. Havia necessidade de cultuar as divindades romanas, e muito especialmente a divindade de Roma. Roma era considerada uma deusa, e João pregava o Evangelho, e um Evangelho que confrontava essa idolatria, esse paganismo, e por causa dessa perseguição ele é preso. E ele preso, ele está escrevendo para uma igreja que estava lá, sendo perseguida, bens confiscados, espoliados, mortes. Quando vamos ler Atos, no capítulo 12 de Atos, Tiago é morto à espada, Pedro é preso. Ali começa uma perseguição e a morte dos apóstolos, culminando com a morte de Paulo e Pedro. Pedro crucificado e Paulo decapitado. Mas João não morreu de morte provocada, João morreu de morte natural, porque Jesus disse que assim aconteceria. Há a possibilidade de ter vivido mais de 100 anos, não registra-se a morte dele, mas ele está lá escrevendo esse livro do Apocalipse, para confortar uma igreja. Por isso tantos códigos, tantos símbolos, para que essa mensagem não fosse decodificada pelos romanos, pelos opositores da igreja. Ele fala de símbolos, de números como 7, 12, 144 mil, todos esses números e símbolos têm significado para quem recebe a carta, para quem recebe a mensagem. Então podemos entender que vamos encontrar no céu. O que vamos encontrar no céu? João vê o que no céu? Ele vê um trono, tal qual Isaías no capítulo 6, um trono, Deus sentado no trono, Jesus no trono, a glória de Deus, os anjos, os salvos na glória, cantando, adorando a Deus. Alguém me perguntou uma vez assim, mas pastor, será que as pessoas lá no céu não ficam cansadas de cantar o tempo todo, santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir? Sim, meu irmão, lá não tem cansaço não, irmão. Você já viu um torcedor? Olha que comparação tão miserável que eu vou fazer. O torcedor que ganha um título, seu time ganha um título, ele fica gritando um dia, uma semana, mas a euforia passa. Os atleticanos que eu diga, né? Estão no limbo agora. Mas João vê um trono,
E o texto diz assim: os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor por dentro estava cheio de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas aos pés daquele que estava sentado no trono. Aqueles anciãos tinham coroas, mas diante daquele que está sentado no trono, eles arrancam suas coroas, e eles as lançam aos pés daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, a revelação que Jesus dá para João, é que apesar da terra estar uma bagunça, apesar da terra estar vivendo uma corrupção sem precedentes, apesar da injustiça, Ele governa, nada acontece fora do seu controle. Nós não entendemos isso, o que está acontecendo, e o tempo e o propósito de Deus. Então vamos tentar trabalhar algumas coisas. Primeiro, entender que tudo está preparado para o toque da última trombeta. Os selos trazem à luz a grande tribulação, a perseguição da igreja. A igreja que era presa, a igreja que era martirizada, a igreja que é perseguida, a igreja que perde a liberdade de adorar, a liberdade de circular, a igreja perseguida. Mas as 7 trombetas, elas trazem a mensagem para toda a humanidade, para o mundo todo, o juízo de Deus. Nas cartas, na carta de Paulo, ele vai mostrar quanto sofrimento a igreja vivia. Mas no Apocalipse nós vamos entrar mais profundamente. Os selos do capítulo 6 falam do sofrimento da igreja. As trombetas do capítulo 8 revelam o que há de acontecer na história antes da volta de Jesus. E vi 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e foram lhe dadas as trombetas. Irmãos, pense um pouquinho. 7 anjos diante de Deus recebem trombetas e não saem tocando, um de cada vez. E à medida que vão tocando as trombetas, aquilo que Deus havia dito que aconteceria, começam a acontecer. Aquilo que Deus disse que iria mandar sobre a terra, começa a acontecer na terra. Ante o toque da trombeta, ou das trombetas, houve um silêncio nos céus. Algumas pessoas até brincam que não havia nem mulher no céu, porque para haver silêncio no céu, não teria mulher, mas isso é uma brincadeira. Aliás, no céu a gente não precisa nem de falar, nós não precisaríamos de falar, é só adorar. Mas diante das orações, até a adoração cessa. A oração da igreja chegou no céu de uma forma tão poderosa, que até a adoração dos anjos e dos mártires que estavam debaixo do altar cessou, por um período de quase meia hora, e houve silêncio nos céus. Para quê, irmãos? Irmãos, silêncio, lembra a mamãe fazia quando a gente era pequeno? Psss, quando alguém importante está falando, quando uma visita ilustre chega, nós somos desafiados. Por exemplo, nas igrejas, antigamente, os pastores eram muito exigentes. Quando alguém ia pregar, não podia nem sussurrar. Hora do silêncio. É a hora de dormir, mas é a hora que alguém fala, a hora que alguém chega. Eu lembro, meu tempo de criança, um olhar do meu pai, e a gente se sentia desse tamanho assim, tamanho respeito, não falava. Meu pai tinha 2 maneiras de fazer a gente se comportar. Primeiro, ele só olhava. A segunda, ele tirava o sapato, porque tinha um chulé terrível.
Ele queria ver o repórter naquele tempo, e a televisão era muito raro, e a sala ficava cheia de outras crianças, vendo alguma coisa. Meu pai chegava, não tinha lugar para sentar, ele chegava, só fazia assim, tirava os sapatos, saía todo mundo da sala. Mas silêncio. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, ao seu clamor. Olha, quando Pedro estava preso, a igreja começou a orar, e o texto de Atos diz que a igreja orava insistentemente a Deus por ele. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, sinais e prodígios, pelo nome de teu filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com poder a palavra. Após a cura do homem paralítico, ou do homem doente na porta do templo, Pedro e João são levados para o sinédrio, são confrontados, são ameaçados, mas quando eles saem de lá, eles vão para a reunião da igreja, e eles começam a clamar, não para Deus tirar a perseguição, mas para Deus dar coragem para eles enfrentarem a perseguição. Irmãos, hoje qualquer coisa, o crente fica de mimimi. Fulano não gosta de mim, fulano não falou comigo, lá no meu trabalho ficam me perseguindo. Irmãos, se alguém está te perseguindo, você precisa analisar duas coisas. Primeiro, você fez alguma coisa errada? Se fez, bem feito, está sendo perseguido justamente. Porque tem crente que pensa que, eu sou a menina dos olhos de Deus. É? Se você é menina dos olhos de Deus, pare de andar no pecado ou no erro. Agora, se você está andando em retidão, em santidade, e alguém está te perseguindo, pode estar certo que Deus está trabalhando para fazer algo grande na sua vida, porque você é uma voz que incomoda, que responde a desafios, e Satanás está furioso com você. Então você precisa fazer uma análise. No caso aqui, os discípulos de Jesus não pediram para tirar o problema, eles pediram ousadia, unção, poder, coragem para enfrentar as circunstâncias. E em Atos 12, quando Pedro está preso, a igreja orava, e diz o texto: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Pedro sai da prisão, a igreja ficou tão surpresa que nem acreditou. Tem uma brincadeirinha, que tinha um irmão muito fervoroso, e aí ele estava andando com o seu carrinho, de repente ele viu a gasolina chegando na reserva, e deu aquele sinal, pim, e ele disse: Senhor Jesus, por favor, eu não tenho dinheiro, enche esse tanque. E o ponteiro, ele olhou assim, eu não acredito. O ponteiro, é só uma brincadeira, irmãos, mas não é verdade? A gente pede a Deus, e quando Deus faz, ele diz: nem acredito. Engraçadinho, né? Tem momentos que até os louvores do céu cessarão. Por quê, irmãos? Porque Deus quer e se importa em ouvir o que a igreja está falando na terra. Meus irmãos, nesses 40 anos de ministério, quantas vezes Deus me acordou 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, e eu só tinha um caminho: joelhos e lágrimas, para lidar com as situações, com os desafios. E quantas respostas, Alguém agora recentemente, eu estava ouvindo C.S. Lewis, e ele fala: se você acorda às 3 da manhã, não é insônia, pode ser Deus te chamando para orar. Tem gente que acorda às 3 da manhã, vai para a geladeira, vai lá e liga a televisão. Não, meu irmão, se Deus te acordar às 3 da manhã, vai para um cantinho, dobre os joelhos e pergunte a Deus: o que é que o Senhor quer falar comigo? Talvez você se surpreenda. A igreja precisa considerar o poder de suas orações. Foi pelo poder das orações que Deus decidiu intervir e livrar o seu povo do cativeiro. Quando Moisés
está lá, e Deus fala com ele na sarça, ele diz o quê? Porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, e eu desci para livrá-lo. Mas irmãos, a gente sabe, quanto tempo o povo estava clamando a Deus para livrá-los daquele sofrimento, irmãos. Os primogênitos não podiam mais, os meninos não podiam mais nascer e permanecerem vivos. Agora Moisés já está, irmãos, com 80 anos. Veja, 80 anos antes, porque Moisés está com 80 anos quando Deus o chama. Quanto tempo aquele povo ficou prostrado diante de Deus, clamando, até que um dia Deus falou: eu tenho ouvido, eu tenho visto, e eu desci para responder. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa com muito carinho: não desista de buscar, não desista de orar, não desista de viver em santidade, não desista de cumprir os propósitos de Deus, porque a resposta virá, a ação de Deus virá. Eu poderia contar aqui muitas experiências, que não é o caso desta manhã. O mundo pode rir e zombar da igreja, mas Deus vai responder todas essas coisas com grande poder, agindo em favor da igreja. Nós gostaríamos muitas vezes, na nossa perseguição, ou nas perseguições que sofremos, que Deus mandasse anjos, e com a espada de fogo, e para dizer: não toca nele. Não funciona assim, né, irmãos? A gente pode ver os profetas, Isaías, 40 anos de obediência, cerrado vivo ao meio. Jeremias, nem casar recebeu permissão. Viu, vocês que estão aí, casadinho de novo, vivendo essa vida maravilhosa de vocês? Jeremias era noivo quando foi chamado por Deus, e Deus disse: você não vai se casar, porque Deus não queria que ele gerasse filhos naquela terra, que não tinha mais esperança. Ele pregou a palavra 40 anos, e nenhuma pessoa se converteu. Deus se importa, mas os planos dele, diz Isaías, são mais elevados do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos caminhos. Em segundo lugar, irmãos, estar prontos ante o toque da trombeta. Domingo, vamos para a igreja. Alguns se arrumam, como eu, com menos de 5 minutos eu estou prontinho. Outros demoram mais, né, meninas? Pode ver, lá em casa tem espelho em tudo quanto é parede. Eu já comprei um apartamento assim, não foi eu que coloquei, não. Tem espelho na sala, frente da mesa, tem espelho assim, no corredor tem espelho, no meu quarto tem espelho, no escritório tem espelho. Não tem como escapar. Se você está feio, a coisa fica feia para você. Mas pode perceber, a mulher passa em todos os espelhos. Quando ela chega no carro, o que ela faz? Ela desce o quebra-sol, espelho. Como nós nos preocupamos, como é que nós vamos sair, como é que nós estamos, como é que vamos nos apresentar. Precisamos estar prontos para a volta de Jesus. A trombeta vai soar, e quando essa trombeta soar, meus irmãos, não haverá tempo nem para piscar os olhos mais. O que tiver acontecido é selado. Esses 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. A cada toque algo acontece. As trombetas anunciam uma intervenção de Deus, uma ação divina na terra, para toda a humanidade. Não tem como escapar, todos, independentemente, com exceção de quem? Da igreja. E igreja não é aquele que frequenta, igreja é aquele que tem um selo, porque os anjos não foram autorizados a tocar as trombetas, enquanto os remidos de Jesus na terra não fossem selados.
todos tinham o selo de Jesus. O diabo não pode tocar, mas não pode tocar em quem? Tem gente que tem uma facilidade de citar esse versículo, 1 João capítulo 5, verso 18. O diabo lá não pode me tocar, mas você não leu talvez a parte A do versículo. Aquele que é nascido de novo, não permanece pecando, antes santifica-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Se você é nascido de novo, e se santifica, o diabo não tem como te tocar. Uma vez, conversando com uma pessoa, ela me disse: rapaz, eu tinha uma experiência, eu tinha um colega de trabalho, e ele falou que ele queria ganhar uma menina, e essa menina era muito fiel, era muito crente, e ele fingiu, ele começou a namorar com ela, e tal, e ele, na hora que ela ia sair para o culto com os pais, ele falou assim: não estou me sentindo bem não, tudo mentira, só para ele ficar, e ela ficar com ele, sozinha. Aí a menina era crente mesmo, falou assim: não, você fica aqui então descansando, eu vou com meu pai para a igreja, na volta a gente conversa mais. E ele ficou muito zangado, porque ele era aquele cara que achava que conseguia tudo que queria. E aí alguém falou assim: rapaz, eu tenho um jeito, você vai fazer um trabalhinho aí, essa menina vai ficar na palma da sua mão. É, lá no meu trabalho tem uma pessoa assim. E ele levou essa pessoa para fazer essa consulta. Quando chegou lá, a pessoa falou assim: você tem alguma coisa, uma roupa dela, um retrato? Eu tenho um retrato aqui, deixa eu ver. Quando olhou o retrato, não posso, essa daí é dele. Quando você tem a marca de Jesus, até a sua fotografia é conhecida no inferno, porque você é marcado pelo sangue do Cordeiro. Irmãos queridos, que bênção a gente ter Jesus no nosso coração. As trombetas anunciam uma intervenção de Deus. As trombetas eram usadas para uma convocação do povo de Deus, para grandes festas, para grandes celebrações, para dias especiais de Israel. E Jesus vai usar esse contexto histórico para mostrar as trombetas como também um fato marcante, peculiar e fulminante. Os anjos se preparam para tocar as 7 trombetas, e viu os anjos que estavam diante de Deus. As trombetas anunciam um tempo de arrependimento. Deus não tem prazer na morte do pecador. Irmãos, eu fiz questão de marcar aqui na minha Bíblia 2 versículos, ou 2 textos. Vamos pensar, irmãos, as pragas vieram, o sofrimento veio, diante das trombetas. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 29, versos 20 e 21. Depois da 5ª trombeta, depois da 6ª trombeta, e os outros homens que não foram mortos das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem anda. Também não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, de sua prostituição e de seus furtos. Não se arrependeram. Depois que o juízo de Deus começa, o texto bíblico vai dizer, João vai registrar, que as pessoas não se arrependeram. Mas isso não é, irmãos, o pior. Olha o que está no capítulo 16, verso 9, e os homens foram abrasados com grande calor, isso depois da 7ª trombeta, depois da 6ª trombeta ainda, abrasado com grande calor, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, por causa das suas dores, e por causa da sua chaga, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Mas antes de tudo isso, irmãos, Pedro registra
que Deus não retarda, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno, Jesus não quer que ninguém seja condenado, Jesus não quer que ninguém se perca, mas o homem precisa escolher. Cada pessoa precisa fazer uma escolha. A Bíblia diz que existem 2 senhores, a Bíblia diz que existem 2 caminhos, a Bíblia diz que existem 2 portas, a Bíblia diz que existem 2 destinos. Há uma escolha. O próprio Moisés em Deuteronômio, ele vai dizer o quê? Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, escolhei a vida. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, escolhei a bênção. Mas a bênção está condicionada à obediência, a um posicionamento espiritual. A igreja precisa entender que Deus está reinando apesar dos sinais de rebeldia neste mundo. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, a partir do verso 3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Não é isso que a gente ouve de vez em quando? Todo mundo já diz isso aí há tantos anos, que Jesus vai voltar, mas Ele nunca veio. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram o céu, a terra, que foi tirada da água, e por meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo então, coberto de água do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O dia vem, e esse dia vem quando a trombeta for tocada. Ao som da trombeta, Jesus vem, o juízo vai acontecer. A igreja tem sido perseguida no decorrer de toda a história. Está chegando a hora da trombeta do juízo de Deus ser ouvida por toda a terra. Estamos no prelúdio, irmãos. Tem hora que a gente não sabe mais o que precisa acontecer. Quantas pessoas se levantam neste mundo, no próprio Brasil, elas têm um comportamento como se elas fossem Deus. Irmãos, a mentira, eu às vezes dá vontade de me jogar no chão e chorar. Como que as pessoas mentem, de uma forma assim tão segura. Porque a mentira se tornou uma verdade. Mas se você ler capítulo 59 de Isaías, a partir do verso 16, você vai encontrar o quê? A verdade anda tropeçando pelas ruas, e a justiça deu um passo atrás, e aquele que porventura decide fazer o que é correto, é perseguido. Pelo que Deus procurou e não achou ninguém que estivesse orando, pelo que o seu próprio braço decidiu ser a salvação. Irmãos, a justiça anda tropeçando. Estava ontem com a minha esposa vendo uma reportagem sobre Balneário de Camboriú. Os arranha-céus vão construir agora a torre mais alta de residencial do mundo, 160 andares. E aí eu fico perguntando, irmãos, o que é que tem lá no balneário para esse fogo todo? O que tem lá? A praia, uma praia que está numa determinada medida de água, mais de, não sei, 60, 80 bactérias diferentes. Ou seja, alguém falou brincando na reportagem, pode entrar lá no YouTube, ricos tomando banho no cocô.
Quem é que está comprando apartamentos ali, irmãos? Árabes, europeus e os grandes personagens brasileiros. Mas a população é simples. O que está por trás dessa presença? Irmãos, a gente sabe o que acontece para as pessoas procurarem um lugar: poder, cassino e mulher. Orgia. Porque a praia não é atração. Tem algo mais por trás. O anjo que veio é o próprio Jesus. O anjo forte, diz a Bíblia. Eu achei esse texto lindo, Apocalipse capítulo 10, verso 1. E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido com uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Esse anjo forte que João viu, é o próprio Jesus que vem. E quando Jesus vem, o martelo está batido, a sentença está dada. A palavra, ele manda João comer o livro, pega o livro, e João vai lá e pede o livro ao anjo, ele recebe o livro. A palavra é doce na boca, amarga no ventre. Essa palavra tem significados. Doce, as promessas de Deus, elas são a única razão de nos manter de pé. Não te deixarei, nem vos abandonarei, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Jesus tem o governo nas mãos, isso nos consola. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Em João capítulo 10, ele vai dizer o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as tirará das minhas mãos. Promessas. Essas promessas são doces, são consoladoras, mas a palavra é amarga no ventre, porque elas também trazem, a palavra traz juízo, traz promessa para os que creem, traz promessas para os que recebem Jesus, traz promessa por aqueles que se arrependem dos seus pecados, mas elas trazem juízo para aqueles que não aceitam, que se rebelam contra as palavras e o próprio Deus. A palavra amarga no ventre, pois revela as profecias do julgamento para toda a humanidade. Irmãos queridos, acredito que vai dar. Último lugar. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão com um pouquinho de temor? Você acredita que Jesus vai voltar? Tem uma historinha, não sei se isso aconteceu, diz que um pastor teve uma ideia para pregar sobre a volta de Jesus. E aí preparou, período do carnaval, quando muita orgia, muito pecado, e esse pastor preparou a igreja para ouvir a mensagem que ele ia pregar, mas tinha uma surpresa. A trombeta ia soar sem ninguém saber. E aí naquele momento lá, que estava pregando, o pastor falando sobre preparo que a igreja precisa ter da volta de Jesus, a ousadia, a fé que a igreja precisa ter. Uma pessoa fantasiada de diabo, ele estava fugindo, um tiroteio que aconteceu lá na rua, ele estava fugindo, e a primeira porta que ele encontrou foi a igreja, e ele entrou na igreja fantasiado de diabo. Quando ele entrou na igreja fantasiado de diabo, os crentes correram tudo. Ficou só o pastor e uma mulher, velhinha. Irmãos, isso é uma história. E aí, essa pessoa falou assim: você não ficou com medo não? Ela falou assim: eu não posso andar. Ela só não fugiu também porque não podia andar. Ficou o pastor e uma mulher que não podia andar. Irmãos, eu já perdi a conta de quantos endemoniamentos nós enfrentamos em cultos da igreja. Quando eu comecei a pastorear,
fiz o apelo, veio uma pessoa à frente, e falou assim: pastor, não estou sozinho. Na minha ingenuidade, eu falei assim: bem, trouxe a mãe, a esposa, trouxe a sogra, trouxe alguém. E aí eu desci, mas o Espírito Santo sabia o que ele estava querendo dizer. Eu desci, quando eu coloquei a mão no ombro dele, ele caiu endemoniado. Só que antes de ele cair, eu disse: meu amado, eu também não estou sozinho. Ele, puf, caiu. Era um gadareno, irmãos. A igreja precisa estar preparada. E se você não tem ousadia para enfrentar esses embates, não pense que você está preparado para ouvir ou para receber os selos e as trombetas. Entender que a trombeta está pronta para ser tocada. Se você ouvisse agora uma trombeta tocando de forma extraordinária, e ouvisse uma voz: ele está vindo. Só que não vai ser desse jeito, irmãos. A Bíblia diz que ao som da trombeta, os mortos ressuscitarão. A trombeta é o sinal. Jesus vem. E essa vinda de Jesus é uma virada de chave. A era terrena termina e a era eterna começa. Quem é batista não crê que Jesus vem uma vez, vem duas vezes, vem três vezes. Não, quem é batista crê que Jesus veio, morreu uma vez, ressuscitou uma vez, foi para o céu e vai voltar uma vez. E quando ele voltar, ele não virá mais como Salvador, ele virá como juiz. Paulo diz, quando ele prega lá em Atenas, ele fala, Lucas registra em Atos 17, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, Jesus. A trombeta vai soar, você vivo, salvo ou perdido, vai ser transformado, seu corpo vai ser transformado, num corpo semelhante aos anjos, só que uns para a condenação, e outros para a vida eterna. A escolha é aqui, enquanto nós estivermos neste corpo, porque é neste corpo que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, aquilo que fizemos, seja o mal ou seja o bem. O arrependimento é aqui, não tem nenhuma alternativa depois. Será um toque e chamado para os salvos e vitoriosos em Cristo. Ouça o que a palavra diz em Apocalipse capítulo 11, 16. E os 24 anciãos que estão assentados nos tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Eu gostaria de falar muita coisa, irmãos, mas eu preciso chegar no propósito final dessa palavra. Será o início do reinado de Cristo. Há uma crença, muitos acreditam que Jesus virá e vai reinar 1000 anos aqui sobre a terra. Não há margem bíblica para isso, porque um texto precisa de outros textos para que eles sejam consolidados. E Apocalipse capítulo 20 não é confirmado por nenhuma base bíblica de contexto. Há uma vinda única de Jesus. E Paulo, aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar que quando Jesus vem, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados. Todos os mortos vão ressuscitar, todos. Será o início do reinado de Cristo. Ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, não tem alternativa. Ah, morreu, acabou. Não. Ô fulano, a Bíblia diz que a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, todos os mortos ressuscitarão, desde Adão, todos, e receberam corpos celestiais. E se você ler 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz uma alegoria, existem corpos, ele faz como a lua, como as estrelas, como o sol, ou seja, a manga, você planta uma semente de manga, não nasce um pé semelhante de jabuticaba, nasce um pé de manga.
Ou seja, cada corpo recebe um corpo proporcional à sua glória. Se você tem Jesus, a glória vai ser de Jesus. O toque da trombeta revelará o contraste dos salvos e dos perdidos. Apocalipse capítulo 11, 16. E os 24 anciãos que estão assentados no trono, prostraram-se os seus rostos, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Todo-Poderoso, que és e que há de vir. Essa adoração somente os salvos poderão oferecer. Enquanto os justos são consolados no céu, os ímpios são atormentados na terra. Irmãos, no capítulo 6, os mártires estão debaixo do trono. Se você ler depois do capítulo 6 de Apocalipse, os mártires estão debaixo do trono de Deus, e eles estão clamando: até quando, ó grandioso Senhor, até quando haverá injustiça, até quando nós teremos que esperar? E Deus fala para eles consolar: calmem, ainda faltam aqueles que serão mortos, para que venham para onde vocês estão. Deus não tem pressa, Ele está esperando que aquele que ainda não está inscrito ou não está selado, possa se arrepender dos seus pecados. E esses mártires lá no céu, estavam clamando debaixo do trono, clamando a Deus: até quando, Senhor, até quando? E ele falou assim: calma, ainda até quando aqueles que terão que ser ainda martirizados, para virem para cá, onde vocês estão. No capítulo 7, você encontra os mártires, miríades, e eles perguntam, alguém pergunta: mas quem são estes, Senhor? Eles dizem: não sei, tu sabes. E Deus diz: esses são aqueles que foram mortos, mas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estão vestidos de linho branco. Irmãos, são figuras: pureza, santidade, salvação. Morreu, não acabou. Haverá uma ressurreição. Haverá um juízo. Para quem tem Jesus, não é um julgamento, porque nós já fomos julgados na cruz. Para quem tem Jesus, é galardão. Vai receber as honras, proporcional àquilo que você viveu. Mas para quem não tem Jesus, é um juízo eterno. Enquanto os justos são consolados, muitos são atormentados. Baixe a sua cabeça, por favor. É hora de você se preparar para o toque da última trombeta. Será um dia de consolo para todos aqueles que creram em Jesus. E quando o Filho do Homem vier, por favor, preste atenção. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele vai apartar uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas será um dia de sofrimento para os perdidos, para aqueles que não creram em Jesus e que não se arrependeram dos seus pecados. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Juízo de Deus. Será um dia de vitória sobre a morte. E agora digo isso, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um grande mistério: na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Jesus vai voltar. Não há sacrifício que seja demasiado, porque ninguém sofreu, jamais sofreu mais do que o próprio Jesus. Sofreu até a morte, uma morte humilhante, pública. Jesus foi crucificado nu, exposto no alto de uma montanha, por causa de você e de mim, para perdoar os nossos pecados. E Ele está esperando há mais de 2000 anos, para que a humanidade creia nele e se arrependa dos seus pecados. Mas está chegando a hora do toque da última trombeta, enquanto Ele vai voltar para buscar os seus e julgar os que se rebelaram. Eu quero fazer um apelo aqui nesta manhã. Você está pronto para a volta de Jesus? A sua vida está realmente selada pelo Espírito Santo? Se você quer ter essa certeza de que a sua vida está selada pelo Espírito Santo de Deus, fique em pé onde você está. Eu quero ter essa certeza do selo de Deus na minha vida, no meu coração. Pode ficar em pé, amém. Eu quero ter essa certeza. A segunda pergunta é: você ainda não experimentou essa presença poderosa de Jesus na sua vida? Como Ele diz em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Você quer experimentar essa segurança? Mas talvez alguém te feriu, alguém te magoou, e você abandonou a igreja, deixou a igreja. Mas Jesus nunca deixou você, e Ele está aqui nesta manhã para te abraçar. Você quer se reconciliar com Deus? Onde você está? Fique em pé. Eu quero renovar minha fé. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos ficar todos em pé. E se você quiser vir aqui à frente para a gente orar por você, você que ficou em pé antes, saia do seu lugar, venha aqui para o altar. Eu quero orar por você. Luquinhas, vem cá, Luquinhas. Jesus está vindo. De todos que ficaram em pé, alguns vieram. Mas eu queria fazer uma pergunta de coração. Você realmente entende o preço que teremos que pagar nos dias que virão, irmãos? Irmãos, a Índia está expulsando todos os missionários. Todos os missionários têm sido expulsos da Índia. Nós temos missionários lá. Em outros países, missionários estão sendo perseguidos, presos e mortos. Mas eles não desistem. A igreja Batista Alameda em Santa Felicidade está sendo chamada para enfrentar quaisquer circunstâncias de adversidade. Você acha que o probleminha que você tem em casa é grande? Irmãos, os primeiros cristãos viviam em comunidades que não tinham banheiros, não tinham guarda-roupa. A única coisa que eles tinham era o dia que eles estavam vivendo. Dividir o pão um com o outro.
Nós podemos escolher a roupa que queremos vir, podemos usar o carro para vir, e podemos dizer assim: não, hoje eu não vou não, porque está chovendo. Mas eles não tinham escolhas, a não ser: eu escolho viver hoje. Você realmente está pronto para essa volta de Jesus? Por favor, se você realmente sente que precisa ainda da graça de Deus na sua vida, ser fortalecido para enfrentar esses dias maus, saia do seu lugar e venha. Diga para Jesus: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser cheio dessa presença para enfrentar os dias maus, seja o que for, porque esse dia vai chegar, meus irmãos. Pessoas serão presas. Tem muita gente feliz: o Brasil, Jesus é brasileiro. Se Jesus é brasileiro, Ele foi o primeiro a morrer. Está na hora da igreja se despir da sua religiosidade e se revestir de fé, de ousadia, e olhar nos olhos das pessoas e dizer assim: eu te amo, Jesus te ama,